Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o governo sueco está a tomar medidas cada vez mais restritivas do ponto de vista da imigração e da penalização de pessoas que vêm e cometem crimes, nomeadamente revogar-se a nacionalidade de criminosos. Eu acho que é importante ter isto em conta e, aliás, devemos olhar para isto como um exemplo, porque a Suécia, outrora, foi um dos países mais seguros da Europa, hoje é um dos países mais inseguros da Europa e tem uma ligação direta com a imigração. Portanto, eu sinceramente espero que não tenhamos que ter um cenário destes em Portugal para que efetivamente se comece a fazer alguma coisa. Vamos ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é importante, até para falarmos um bocadinho, até para, diria, utilizarmos a Suécia como farol do que se pode vir a passar e de como é que podemos reagir, porque eu acho que mais inteligente do que aprender com as nossas experiências é aprender com as experiências dos outros. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito o despertar da Suécia. A cidadania de cidadãos com dupla nacionalidade será revogada na repressão de gangues. É uma reviravolta bizarra, alguns imigrantes estão a fugir de volta para os seus países de origem, enquanto a violência de gangues se torna insuportável. O governo da Suécia anunciou planos para emendar a Constituição para permitir que as autoridades revoguem a cidadania sueca para cidadãos com dupla nacionalidade envolvidos em crimes relacionados a gangues. A medida vem em resposta ao aumento de crime organizado e preocupações com a segurança que o Ministro da Justiça descreveu como ameaças à democracia. As reformas permitirão que o Parlamento retire a nacionalidade sueca de cidadãos com dupla nacionalidade se forem considerados culpados de crimes que se alinhem com políticas que ameacem a segurança do Estado ou ligados a redes criminosas. Isto alinha-se com políticas semelhantes na Dinamarca, onde a cidadania já pode ser revogada por ações prejudiciais aos interesses do Estado. Ao fazer mira a líderes de gangues que orquestram crimes violentos do exterior, o governo visa interromper redes responsáveis por um aumento dramático de tiroteios e atentados. O governo de centro-direita, apoiado pelos democratas suecos de direita, aponta para estatísticas alarmantes de 363 tiroteios e numerosos atentados em 2024 como evidência de uma necessidade de reforma. O ministro da Imigração disse que era muito fácil tornar-se sueco. Vamos construir uma Suécia unida onde a cidadania sueca importa mais, disse Forsell. Até 2026, novos critérios de cidadania exigirão um período de residência de 8 anos, um registro criminal limpo e prova de independência financeira. Forsell disse que essas mudanças eram essenciais para lidar com os desafios impostos pelo significativo fluxo de imigrantes da Suécia nos últimos anos. Meus caros, eu acho que isto é um castigo adequado, é uma penalização adequada. E sinceramente não era só a revogação, era a deportação. Eu acho que os países, por muita mão de obra que os liberais e os progressistas se juntem para dizer que o país precisa, eu acho que, primeiro, os criminosos não fazem falta, por muito que até estejam a trabalhar, e sinceramente eu acho que nós não precisamos de criminosos em país nenhum. Nenhum país precisa de criminosos. E como já temos os nacionais, por que raio é que haveríamos de adicionar os estrangeiros? Parece-me. E além disso, eu acho que a falta de mão de obra que até pode existir não deve ser combatida através da importação do terceiro mundo. Deve ser combatida motivando a natalidade dos nacionais, fazendo com que os nacionais fiquem no seu próprio país e que consigam pelo menos sair de casa, constituir família, pagar as contas de casa, sobreviver de forma digna, quer dizer, um bocadinho mais do que sobreviver, parece-me, sobrar dinheiro ao fim do mês, industrializar o país, nomeadamente em zonas abandonadas de Portugal, e portanto eu acho que isto é um exemplo. Eu acho que a Suécia deve servir como farol para os países da Europa, sinceramente, por uma simples razão. A Suécia deve servir como farol não só pelo que pode vir a acontecer, tendo em conta a diminuição dramática da segurança na Suécia, como também pelas soluções que estão a ser adotadas pelo governo sueco. Era como eu dizia, eu acho que é mais inteligente aprender com as experiências dos outros do que com as nossas. E, portanto, eu espero que não seja preciso atingirmos um estado de tal modo grave do ponto de vista da criminalidade em Portugal para agirmos desta forma e que se comece já a agir. Meus caros, atribuir a nacionalidade ao fim de 5 anos a uma pessoa que não sabe sequer falar português é gozar com a cara dos nacionais. Meus caros, estas pessoas não são portugueses e o Luís Montenegro, efetivamente, quando diz novos portugueses, está a desrespeitar o seu próprio país. Está a ser um traidor, que é aquilo que é. O Luís Montenegro não me pode vir dizer que, efetivamente, um nacional é nacional porque esteve cá 5 anos a descontar, não sabe dizer uma palavra em português. Luís Montenegro não pode dizer que um português existe e não sabe falar português. Qual é o português que não sabe falar português? Acham que isto existe? Mas alguém acredita que uma pessoa diametralmente oposta a Portugal culturalmente é um português? Um novo português é português porque pisou em solo nacional. Então porquê é que os turistas não são portugueses? Se os turistas vierem para cá e puserem o pé em solo nacional, porquê é que não lhe damos logo a
nacionalidade. Também estou em Portugal, também não sabem falar português, muitas vezes até têm culturas diferentes. Porquê é que lhes atribuímos a nacionalidade de forma tão genérica e rápida? 5 anos? Mas quem é esta pessoa que ao fim de 5 anos, que nem precisa de estar a descontar, tem só que estar em Portugal, quem é esta pessoa que passou a ser português de um momento para o outro? Sinceramente, não consigo perceber. Eu acho que estas pessoas têm que... Eu acho que é um debate que seguramente vai marcar 2025, esta questão da nacionalidade. E eu acho que é importante ter isto em conta. E mesmo quando se falar, efetivamente, de eventualmente avançar, até porque o PSD já deu lá mirete que isso pode ser possível, Luís Montenegro disse isso num debate na Assembleia da República. Mesmo quando se avançar para atribuir a nacionalidade aos criminosos no relatório anual de segurança interna, nós também temos que fazer a distinção das pessoas que adquiriram a nacionalidade, principalmente com estas leis completamente levianas. E, portanto, eu acho que é importante fazer estas distinções para sabermos exatamente a origem do problema. E, portanto, não é que, efetivamente, vamos partir do pressuposto que o país X tem mais criminosos em Portugal. Não significa que a partir do momento que se descobrir isso, que qualquer pessoa desse país não pode entrar. Significa que nós pelo menos sabemos que há criminalidade que vem de fora e que tem que ser combatida, e que temos que controlar fronteiras, e que há pessoas que têm que ser deportadas, e que não podemos receber pessoas massivamente, e que não é por entrarem em solo nacional e estarem cá 5 anos que são portugueses. Isto é importante ter em conta. E isto são vários temas que seguramente vão ser falados em 2025, e eu cá estarei para falar sobre eles, para dar a minha visão sobre o assunto e para ouvir também outras visões, porque eu acho que a identidade é um tema muito interessante que é explorado por vários autores. Fernando Pessoa, por exemplo, explorou esse tema de alguma forma. O Sr. Rentes de Carvalho, por exemplo, tem um livro muito interessante chamado A Ira de Deus sobre a Europa, que é um livro que efetivamente também aborda a questão da identidade, sobre paradoxos que podemos encontrar sobre várias definições de identidade, e é um tema sinceramente interessante. E, portanto, vamos ver o que é que este debate nos traz de frutífero em 2025 e, efetivamente, se paramos de chamar novos portugueses a pessoas que põem cá o pé a nível nacional, não sabem dizer uma palavra em português, não conhecem a história, estão-se a marimbar para a cultura e ainda lhes atribuímos um cartão de cidadão português. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.